vocês? Normalmente, quando eu vou pregar num domingo ou num outro dia, logo no início da semana eu começo a orar a Deus, pedindo a Deus uma mensagem, aquela que o Senhor deseja, uma que eu não conheço o coração da igreja, Deus conhece. Então o único que pode trazer uma mensagem ao nosso coração é o próprio Deus. Deus, Ele conhece a sua igreja, Deus, Ele conhece o nosso coração. E na segunda-feira eu comecei a orar e buscar de Deus, lendo a palavra e também atento àquilo que Deus estava falando comigo, para entender se Deus queria que eu pregasse hoje. E eu não ouvi nada de Deus na segunda-feira sobre o que eu deveria pregar. Na terça-feira foi a mesma coisa. Aí na quarta-feira eu vim de manhã para a igreja e eu falei, eu vou ficar na presença do Senhor, vou orar, vou buscar Deus, vou estudar a palavra. E quando eu comecei a fazer isso, veio no meu coração, na minha mente, o sonho da esposa de Pilatos. E eu logo fui para a palavra, e ali Deus confirmou que Ele gostaria que eu pregasse esta mensagem. Mas Deus deixou muito claro para mim, eu não quero que você fale sobre a esposa de Pilatos, eu quero que você fale sobre mim, eu quero que você anuncie para a minha igreja as minhas virtudes, pois a palavra de Deus fala, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, nos esforcemos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu confio nele, mais eu amo, mais eu me apaixono por ele. Quanto mais eu confio no Senhor, mais eu vou crescer espiritualmente, mais eu vou ficar firme na presença dele. E quanto mais eu confio nele e permaneço na presença dele, mais eu vou experimentar dele, mais eu vou receber dele, e mais eu vou ser usado por ele. A pergunta, o tema desta mensagem: até que ponto estamos envolvidos com Jesus? Até que ponto você está comprometido com Ele? Até que ponto eu estou envolvido com Ele? Até que ponto? Eu queria nesse momento que nós pudéssemos adorar o Senhor. Se você quiser ficar com os olhos fechados, com a cabeça baixada, com os olhos para cima, prostra o teu coração agora na presença dele e adore o nome dele. Os lábios dos que te amam, este nome poderoso dá abrigo e protege quem está em perigo.
Jesus, acima de todo nome, foi o Pai que te exaltou em autoridade. Nome que é todo poderoso para salvar, libertar e conquistar. Jesus, nome forte. Jesus já derrotou o inimigo. Nome que tem toda autoridade e majestade. Dele é o domínio. Jesus, nome forte. Jesus já derrotou o inimigo. Nome que tem toda autoridade e majestade. Dele é o domínio. Obrigado, Senhor. Te amamos. Venceste tudo e reina. 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 Te amamos, Senhor. Venceste tudo e reina. Pra sempre és Tu és rei. rei. E Senhor, pra sempre és rei. Tu és E Senhor. Senhor, Glórias a pra ti. sempre és rei. Glórias a ti. E Senhor, pra sempre és Louvado, exaltado. rei. E Senhor. Senhor, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, pois tu és Rei, tu és Senhor, tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores, tu és o Messias que Deus nos enviou, tu és o ungido santo de Deus, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso amado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ter morrido naquela cruz em nosso lugar. Obrigado por ter derramado sangue para nos purificar. Obrigado, meu Deus. Este culto é para Ti, Senhor. Nós dedicamos toda a nossa vida ao Senhor, todas as nossas palavras, atitudes. Pai amado, dedicamos o nosso culto a Ti. Tu és merecedor, Tu és digno, o único que és digno, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Recebe, Jesus, a honra, o louvor, a majestade. Recebe, recebe da Tua igreja que Te ama. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Abra comigo em Mateus capítulo 27. Todos acharam? Versículo 19. Vou ler na versão internacional. A sua pode ser que esteja um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho
sofri muito por causa dele. Até que ponto estamos envolvidos com Jesus? Pilatos, ele era um governador da Judéia, mas ele era um governador colocado pelo imperador romano. Ele trabalhava em Israel para o governo de Roma, porque Roma tinha tomado Israel e tantos outros países e dominado. Então quem dominava Israel na época de Jesus era Roma. E Pilatos, ele era governador, e ele era conhecido pela sua ditadura. Ele era um homem sanguinário, ele era um homem que odiava aqueles que não andavam 100% diante de César. Era um homem que não tinha temor a Deus. A palavra fala que um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram para Jesus: aqueles galileus eram mais pecadores do que os outros. Aqueles, quais? Aqueles que Pilatos matou e pegou o sangue deles e misturou com o sacrifício que eles estavam realizando. Pilatos era conhecido pela sua insensibilidade. E ele foi uma das pessoas que ficou frente a frente com Jesus, e ele foi o responsável para entregar Jesus para ser crucificado. Jesus está no monte chamado Getsemane, naquela noite, numa quinta-feira, e ele fala para os seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. E naquela madrugada, os sacerdotes, vários líderes religiosos, tomados de inveja, de fúria, junto com os soldados romanos, foram até o jardim do Getsemane, porque Judas Iscariotes tinha falado onde Jesus estava. E ao chegar ali, Jesus disse para eles: esta é a hora de vocês, e também do poder da escuridão. A palavra fala que Jesus se entregou. Jesus, na minha opinião, ele se deixou levar naquele momento e até se dominar pelo poder das trevas. Jesus se entregou para que o poder das trevas fizessem com ele o que quisesse. E naquela madrugada Jesus passou por 7 julgamentos. Era proibido julgar alguém à noite, mas eles julgaram Jesus. Era o poder das trevas. Jesus passou por humilhações terríveis e dores terríveis. Colocaram uma coroa na cabeça de Jesus, e aqueles espinhos grandes e duros, eles batiam com um pedaço de cano na cabeça de Jesus, e aqueles espinhos cravavam no seu crânio. Eles zombaram de Jesus, eles batiam em Jesus e ainda diziam: quem foi que te bateu? Você não é profeta?
E ele chegou diante de Pilatos. Pilatos tinha na época o poder de dar a sentença para a morte ou de libertar o preso. Pilatos tinha recebido autoridade, ele tinha procuração, ele era um procurador de Roma. Esse Pilatos, que esteve frente a frente com Jesus, foi o mesmo que quando Jesus foi crucificado, ele mandou escrever numa tábua e colocar em cima da cabeça de Jesus: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mandou escrever em 3 línguas, hebraico ou aramaico, latim e grego. Todos que passavam viam o que ele tinha escrito. Pilatos esteve diante do autor da vida, mas não deu valor, mas não sujeitou a sua vida. No versículo 11, antes de eu pregar sobre o versículo 19 que nós lemos, deixa eu falar algo que Deus falou ao meu coração. No versículo 11 do capítulo 27, a Bíblia fala que Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Falei: Senhor, por que tu dizes? Isto foi tudo que Pilatos ouviu da boca de Jesus. Uma resposta intrigante que nada responde, mas que tudo diz. Aí eu fui para o Evangelho de João, não precisam abrir. João, ele traz alguns detalhes desse momento. Jesus diante de Pilatos, ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Para um bom entendedor, quando Jesus diz o meu reino, significa que ele tem um reino, e se ele tem um reino, ele é rei. Pilatos era inteligente. O meu reino não é desse mundo. Eu não vim aqui competir com você, e nem com César. O meu reino não é daqui. E ele fala: se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Aí então Pilatos diz para ele: então você é rei. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Você é inteligente, você sabe o que está falando. De fato, por esta razão nasci, Jesus falou, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem, dão crédito, me obedecem, prestam atenção nas minhas palavras. Todos que são da verdade amam a verdade. Ele estava falando para um governador que tinha uma posição tremenda, mas que não sabia que ele estava diante do autor da vida, e o seu nome é Jesus. Mas ele sabia que Jesus estava falando a verdade. Jesus tem um reino, e se ele tem um reino, ele é rei.
Jesus, Ele falou essas palavras um pouco diferentes, um pouco antes, no capítulo 8 de João. Ele fala assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus estava falando para aqueles fariseus religiosos. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, dão valor, obedecem. Quem é de Deus, anda na verdade da palavra de Deus. Como vocês não dão crédito à palavra de Deus, Jesus estava falando, isso prova que vocês não pertencem a Ele. Tem gente de Deus aqui? Então preste atenção na palavra de Deus. Eu sei que você pertence a Deus, mas amados, muitas vezes as pessoas entram nas igrejas e elas não estão interessadas na palavra de Deus. Talvez elas vão para as igrejas querendo arrumar um namorado novo, e novo namorado. Aí, como é muito chato elas irem para a igreja com esse objetivo, aí elas ligam os celulares na hora do culto. Elas ficam mandando uma mensagem para outra, conversando na hora do culto. E aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, não podem, porque essas pessoas acabam atrapalhando o culto. Eu não estou dizendo que isso acontece aqui, estou falando que acontece nas outras igrejas, em quase todas. A gente vai expulsar essas pessoas? Não. O que nós vamos fazer? Orar. E você que está aí do lado, tenha paciência, porque um dia essa pessoa vai ser despertada, como você foi, e ela também vai poder ouvir a palavra de Deus. Ela vai entender que a palavra de Deus é muito mais valiosa do que um celular, porque não compreende ainda os valores do reino. Quando nós estivermos na glória, na presença do nosso Senhor, vão se passar 1000 anos, e você vai estar lá, sem nem uma ruga, sem estar faltando nenhum fio de cabelo. Vão se passar 2000 anos, e você lá, em plena alegria. Nenhuma mancha vai aparecer no seu corpo, nenhuma artrose, dor na coluna, nunca mais na sua vida você vai ter. Enxaqueca não mais existirá. Dá glória a Deus. Vão se passar 10.000 anos, nem um fio de cabelo caiu, nenhuma ruga apareceu. Assim como é Jesus, nós seremos, e o veremos para sempre, sempre, sempre. Do outro lado, aqueles que rejeitaram o Salvador, Jesus disse que eles serão condenados e estarão para sempre chorando, angustiados. Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes para todo sempre. Vão se passar 1000 anos, eles estarão chorando, angustiados. Ali
é o lugar onde a maldição tem a palavra final, onde a angústia chega no seu ápice. A palavra esperança lá no inferno não existe, não existe, não terá uma segunda chance. Isso está escrito na palavra de Deus. O juízo de Deus, a Bíblia fala que é sem misericórdia. Mas hoje, os olhos do Salvador estão brilhando para mim e para você. Os braços dele estão abertos. E nós precisamos conhecê-lo, amá-lo, abraçá-lo, contemplá-lo e nos entregar. Uma coisa triste, muito triste que aconteceu. Jesus é batizado, começa seu ministério, é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele vence o poder das trevas e ele volta para Nazaré, uma cidade onde ele havia crescido, uma cidade que ele tinha um carinho especial. E ele voltou para os seus, os amigos, a cidade. E ele entra na sinagoga e lá ele lê o livro do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, pôr em liberdade os oprimidos. Ele terminou de ler esse livro, ele fechou e disse: hoje se cumpriu as palavras que vocês acabaram de ouvir. Aqueles religiosos não aceitaram, mas só o Messias pode cumprir. Quem é você? E agarraram Jesus, uma multidão, e levaram Jesus até o alto de um monte para tirá-lo de lá. Mas não tinha chegado a hora. Como que no momento a multidão fica paralisada, e Jesus, a Bíblia fala que Jesus passou pelo meio da multidão e foi embora. É muito triste uma multidão ter o autor da salvação, o autor da vida, passando pelo seu meio, sem nenhum toque, sem nenhum olhar, sem nenhuma bênção, sem nenhum sorriso. Jesus passou sem falar nada. Jesus foi embora. A Bíblia fala que Jesus, ele passeia no meio da igreja. Você vai deixar Jesus ir embora sem tocar em você, sem você abrir o seu coração para Ele, sem você dar uma palavra para Ele de adoração? Jesus passou pelo meio da multidão. Uma outra coisa muito triste, um episódio muito triste que aconteceu. Jesus passa com o barco até do outro lado do mar da Galileia com seus discípulos, enfrenta uma tempestade. E ao chegar do outro lado, na terra dos Gadarenos, sai um homem possesso de demônios, um homem que o inimigo levava ele morar em sepulcros. Colocavam cadeias, prendiam, ele quebrava, não tinha roupa, andava nu, gritando pelos montes. Um homem miserável, angustiado, amaldiçoado. E quando Jesus vai àquele lugar, Jesus se encontra com aquele homem, e Jesus expulsa a legião de demônios daquele homem. E o homem se assenta aos pés de Jesus em perfeito juízo. Mas o povo daquela região
A multidão veio armada, e a multidão, toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou, clamou, pediu veemente: vá embora daqui, nós não queremos o Senhor aqui. E a Bíblia fala que Jesus entrou no barco e voltou. Ele foi embora. Pela misericórdia, Ele falou para aquele menino que foi curado, que foi liberto: fica aqui. Senhor, deixa eu te seguir. Não, fica aqui. Eles não me aceitam, mas eles aceitam você. Fala para eles o que Deus fez com você. Quem sabe alguém mais se converte. Até que ponto você está envolvido com Jesus? Até que ponto a gente está vivendo uma religião? Pilatos ficou impressionado com Jesus, mas Jesus não ficou impressionado com Pilatos. Olha o versículo 12, meus queridos. Jesus estava perante Pilatos, e a Bíblia fala que Jesus estava sendo acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos. Jesus, nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. O comportamento de Jesus impactou o governador. Porque era algo incomum na vida de um réu. As acusações aconteciam e Jesus calado. Ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, ele vai ser levado ao matadouro. Ele não se defendeu. Ele havia visto, Pilatos tinha visto em muitos judeus capturados o incontrolável poder do fanatismo. Pilatos tinha presenciado o fanatismo na vida de muitos presidiários, mas em Jesus não havia nenhum fanatismo. Pilatos tinha visto também em muitos prisioneiros o desespero na hora do julgamento, o desespero para poder escapar da morte, do julgamento, da sentença, mas ele não conseguiu ver isso nos olhos do Senhor. Jesus não estava desesperado, Jesus estava em paz com Deus. Jesus estava em paz com o Pai. Pilatos tinha ouvido de muitos prisioneiros argumentos de todos os tipos para tentarem escapar da morte, mas em Jesus ele não ouviu nenhuma palavra, nenhuma justificativa. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Pilatos viu em Jesus uma docilidade. Ele viu em Jesus uma humildade, mansidão combinadas com uma dignidade majestosa.
Jesus era diferente de tudo que Pilatos havia visto, ouvido. Ele contemplou uma submissão misturada com a inocência, e ele ficou impressionado. Mas uma pena que ele não se humilhou diante do autor da vida. Sua posição o impedia disso. Ele se julgava alguém, ele não podia submeter. Amados, temos que tomar cuidado, porque isso pode acontecer na nossa vida. Muitas vezes nós galgamos uma posição espiritual que nos impede de nos humilhar um pouco mais, de submeter a nossa vida. Por julgarmos que gastamos mais tempo em intimidade com o Senhor, nós não precisamos nos submeter a ninguém. Isso é um perigo terrível. A palavra de Deus fala que nós devemos nos submeter até mesmo aos senhores, aos patrões que não são crentes, sendo submisso a eles como você é ao Senhor. A Bíblia fala que nós devemos nos submeter aos pastores, obedecer aos pastores, pois eles velam pelas nossas almas. A palavra de Deus fala que nós precisamos honrar os nossos pais, são autoridades, mas a gente está muito acima disso. A nossa intimidade com Deus é muito maior do que isso. Como é que eu vou me curvar se eu sou o cara? A posição nos leva para longe de Deus, mas a verdadeira intimidade me faz parecer com Jesus. Ele se tornou servo, foi obediente até a morte. Nunca se ouviu uma palavra errada da boca de Jesus. Nunca passou um pensamento impuro na mente de Jesus. Jesus era de uma humildade tremenda. E eu falo para você, Jesus está sentado na majestade, na glória, à direita de Deus, e Ele continua o mesmo, com uma humildade infinita. O mesmo Jesus dócil é o Jesus que está sentado na glória. Ele não muda. Esse Deus humilde reina e é cheio de majestade. E eu, sendo a imagem e semelhança dele, eu tenho que no mínimo procurar ser um pouco mais dócil, porque ele é dócil. Pilatos não impressionou. Pilatos estava ali na presença do autor da vida, do Criador do universo. Pilatos não se humilhou, pelo contrário. Mas tem gente que consegue impressionar Jesus. A Bíblia fala que Jesus estava indo para um determinado lugar quando um homem, a Bíblia diz que ele era um centurião de Cafarnaum. Ele nem era um judeu, trabalhava para Roma. E esse homem chegou até Jesus clamando: Senhor, eu tenho um criado, eu tenho um servo que está na minha casa sofrendo terrivelmente. Senhor, cura ele. Jesus disse para aquele centurião: eu vou curá-lo.
Ele falou: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu tenho soldados debaixo da minha autoridade. Eu digo para um, faça isso, para outro, faça aquilo. Eles fazem. Senhor, basta uma palavra do Senhor, o meu criado vai ser curado lá. Jesus falou: seja feita como a tua fé. Naquele momento o criado foi curado. Aí Jesus, a Bíblia fala, isso me chama atenção. A Bíblia diz assim em Mateus 8:10: e Jesus se maravilhou com aquele homem, com a atitude. Jesus ficou impressionado. Aí Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Um homem que impressionou Jesus. Eu quero impressionar Jesus, irmãos, mas eu quero impressionar Jesus com a minha dependência dEle, com o meu amor por Ele, com o meu andar com Ele. Você entendeu? É isso que impressiona Jesus. A nossa dependência nele impressiona Ele. Deixa o Senhor maravilhado alguém que não desconfia dEle, apesar das circunstâncias. Alguém que não o culpa por causa dos traumas da vida. O que tem de crente culpando o Senhor pela má sorte que teve na vida é muita gente. Alguém que o ama apesar dos sofrimentos. Alguém que se compromete com Ele apesar de, aparentemente, não receber nada em troca. Se você não recebesse nada em troca aqui nessa vida, você continuaria amando Jesus? Até que ponto você é envolvido com Ele? Paulo viveu a maior parte preso em cadeias, e ele dizia: o meu viver é Cristo, o meu viver é Cristo, o meu viver é Cristo. Até que ponto você está envolvido com Ele? Voltando ao versículo que eu li no início, quando Pilatos estava sentado no tribunal, pronto para julgar Jesus, para dar a sentença a Jesus, sendo que Jesus não cometeu pecado algum, mas era necessário, porque Jesus morreria pelos nossos pecados. Mas Pilatos não precisava fazer parte da multidão. Se Pilatos não tivesse condenado, a multidão já tinha condenado. A mulher escreve um bilhete, manda entregar ao seu marido: entregue para o meu marido, e diga para ele, ou melhor, está escrito nesse bilhete, nessa mensagem: não se envolva com este homem inocente. Porque hoje, em sonho, muito sofri por causa dele. É impossível o ser humano não se envolver com Jesus, é impossível. Você, quando nasceu, já está envolvido com Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas nós podemos nos envolver positivamente ou negativamente. Deixa eu explicar. Primeiro ela fala: porque hoje? Porque o sonho foi pela manhã.
E eles acreditavam que os sonhos dados pela manhã, ao raiar do sol, eram sonhos verídicos, eram sinais para a vida deles. E ela faz questão de mandar a mensagem: hoje pela manhã eu tive um sonho com esse homem. Eu tive pesadelo por causa de Jesus. Era como sua alma gemendo, gritando, por causa da sentença que viria, não sobre Jesus, mas sobre a sua própria família, por rejeitar Jesus. O pesadelo dela não era pelo sofrimento de Jesus, porque todos os presos condenados sofriam dessa maneira. Mas o pesadelo, ela entrou em pânico, desespero, porque ela começou a sentir a sentença sobre a própria vida. Em outras palavras, pense na sua esposa, pense nos seus filhos e pense em você mesmo. Não se envolva com ele. Mas é impossível não se envolver. A palavra fala em Romanos, está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela, nessa rocha que é Jesus, não será confundido, não será condenado. Jesus, ele veio a ser pedra de escândalo, pedra de angústia, pedra de pânico para aqueles que rejeitaram a pedra, o próprio Jesus. Jesus veio ser essa rocha de escândalo para aqueles que não aceitaram o Salvador. Ela fala para ele não se envolver com esse homem inocente, mas ela não diz para ele o que ele deveria fazer. Ela só fala: não se envolva. Não tem como. A palavra de Deus diz: pus diante de ti a vida e a morte, a vida e a morte. Escolhe. Escolhe, pois, a vida para que vivas. A escolha é sua. Nós temos arbítrio. Nós temos livre arbítrio. O arbítrio do homem o leva a tomar decisões. E o Senhor põe diante de nós a vida e a morte. A vida se chama Jesus. Ele é o único caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Religião não salva o homem. Pagar promessa não salva o homem. Botar nome de santo no filho não salva o homem. Jogar o primeiro dente em cima do telhado não salva o homem. O único que pode salvar o homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. E nós o aceitamos pela fé, e pela fé nós devemos andar com Ele. Pela fé nós devemos amá-lo, respeitá-lo, adorá-lo, segui-lo e servi-lo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quando nós nascemos, nós já estamos envolvidos com ele. Ele criou todas as coisas. Deus nos dá duas opções: nos envolvermos com o Salvador
ou nos envolvermos com o juiz. Ou nos envolvemos com o Salvador aqui e agora, e a partir de agora, ou vamos ter que sentar no banco dos réus, e o juiz, Jesus, julgará. A Bíblia fala que Deus entregou para ele todo o poder de julgamento. Para ilustrar, tinha um rapaz, e ele largou a família e começou a fazer muitas coisas erradas. E ele roubou, aprontou, fez muitas coisas erradas, e ele foi preso. E lá na cadeia, ele se lembrou que o pai dele tem um amigo, e esse amigo é o advogado. Mas não é qualquer advogado, ele é o melhor advogado. E ele ligou para esse advogado, amigo do pai dele, e o advogado prontamente o atendeu. Veio até a prisão, entrou com o processo, e naquele mesmo dia tirou ele da cadeia. Meu filho, não faças mais, não apronte mais, você está livre, segue o teu caminho. E passado alguns anos, esse jovem volta a fazer tudo e muito mais, e novamente ele é preso. E lá na cadeia ele fala: vai ser fácil, eu vou ligar para o amigo do meu pai, o melhor advogado, e ele vai me tirar daqui. E ele tentou ligar para o amigo do advogado, para esse advogado, amigo do pai, e ele não encontrou. E aí então, ele foi para o julgamento. E quando ele entra na sala do julgamento, ele senta na cadeira dos réus, ele vê entrando por aquela porta um homem, com aquele paletó de juiz, aquele homem sério. E quando ele vê, ele nota que é o advogado, amigo do pai dele, que um dia tinha tirado ele da cadeia. E o coraçãozinho dele disparou, ele falou: vai ser moleza, ele está aqui, eu vou pedir, ele vai me livrar mais uma vez. E o juiz sentou na cadeira, e ele falou: doutor, o senhor lembra de mim? O senhor pode me tirar daqui? Falou: jovem, quando eu era advogado, eu te tirava da cadeia quantas vezes você precisasse. Mas hoje eu não sou mais advogado, eu sou juiz, e como juiz você está condenado. É assim que vai acontecer. Jesus hoje, a Bíblia fala que nós temos um advogado, o nome dele é Jesus. Mas um dia ele não estará como advogado, mas como juiz. E como juiz, ele vai sentenciar. Eis o dia da salvação, o tempo é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus te chama hoje. Quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Desperta, tu que dormes. O envolvimento com Jesus pode ser de forma negativa. A primeira forma negativa que eu quero colocar é a incredulidade. As atitudes de um homem, de uma mulher incrédulo, é de uma pessoa
em que a história de Jesus não passa de uma história, não passa de uma fábula, de um conto de fadas. Para o incrédulo, Jesus é um personagem folclórico. É um personagem como dos 3 porquinhos, 7 anões, Pinóquio, Cinderela. Para eles, Jesus não passa disso. Um dia, Jesus perguntou para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Um dos profetas, Elias, Jeremias, comparando Jesus com um profeta que duro. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Messias que Deus nos enviou. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus falou: não foi carne nem sangue que te revelou, não foi homem nenhum, mas foi meu Pai. Ele revelou a você quem sou eu. E nós temos que crer. A palavra de Deus diz assim, está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Está lá em Romanos 14:11. Lá em Filipenses ele fala: confessará que Jesus é Senhor. E aqui está dizendo: vai ter que confessar que realmente eu sou Deus. Jesus é Deus. O incrédulo estará nesse dia no juízo se dobrando e confessando: verdadeiramente tu és Deus. Eu não sabia, eu sabia, mas não acreditava. Eu não acreditei, mas eu confesso: o Senhor é Deus. Toda língua. Segundo envolvimento negativo, além da incredulidade, é a indiferença. Acorda, levanta, trabalha, conversa sobre tudo, estuda, lê, assiste televisão, faz várias coisas, mas nada de Jesus. Nada. Jesus só existe na igreja para ele. O negócio dele durante a semana é trabalho, estudo, faculdade, escola, trabalho, escola. Jesus, nada. Na sua agenda não tem horário para Jesus. Na sua vida pessoal não consta Deus. No seu dia a dia não há compromisso com a palavra de Deus. Os seus sonhos, seus projetos de vida, não consta Jesus. Pastor, eu estou preocupado com a minha casa, pastor, com os meus negócios. Eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Eu estou preocupado, pastor, em trocar de carro. Eu estou preocupado em arrumar minha casa, pastor, deixar um bem para os meus filhos. Eu não tenho tempo, pastor, de me envolver com a obra de Deus. Deus está trazendo para a gente tanta coisa maravilhosa. O privilégio de nós termos um discipulador, uma discipuladora, alguém que vai nos ensinar. Mas a gente não quer se envolver. Pilatos preferiu a multidão do que Jesus. Na agenda do indiferente, Deus não consta, os seus valores
não consta Deus. Eles não conseguem ver os valores de Deus. Eles estão muito apegados a este mundo. São pessoas que vivem enraizadas nesse planeta. O negócio dele é ganhar dinheiro, dinheiro e dinheiro. O pior é que ele não consegue ganhar dinheiro o suficiente, então ele se torna um escravo do trabalho e do dinheiro. E as coisas de Deus, se tiver tempo, eu faço, se não tiver, só que eu digo uma coisa: no dia da sua morte, nenhuma dessas coisas que você tanto dá valor, nenhuma dessas coisas vai poder fazer alguma coisa por você. O único que estará ali para te ajudar, se você quiser, é Jesus, ninguém mais. Se você desprezar Ele hoje, amanhã você pode partir sem Ele. Quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Já estou terminando. Em terceiro, o envolvimento de forma negativa vem em forma de rebeldia. São pessoas que fazem questão de dizer que não vão fazer, que não vão se submeter a liderança nenhuma. São os rebeldes com Bíblia na mão. Transgridem deliberadamente a vontade de Deus. Usa a vida, usa o dom de Deus contra o próprio Deus. Faz questão de deixar claro que não vai obedecer. Pilatos preferiu resistir a Jesus do que renunciar à multidão. Tinha uma multidão lá fora gritando. No versículo 24, já estamos terminando, olha o que a palavra fala, 27 e 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Pilatos estava muito enganado. Ninguém se torna inocente por lavar a mão. O único que nos torna inocentes se chama Jesus Cristo de Nazaré, através do sangue dele, do sangue. Ele lavou as mãos tentando se justificar. Ele achava que lavando as mãos ele estaria imune, inocente. Eu não sei como foi a vida de Pilatos dali para frente, mas eu tenho certeza que o seu coração não dormiu em paz. O lavar as mãos não significa lavar a consciência. O lavar as mãos foi diante da multidão, mas não diante de Deus, porque diante de Deus ele rejeitou Jesus. E quem rejeita Jesus nunca se tornará inocente. A menos que se arrependa e aceite o Salvador da humanidade. Pilatos esteve em Jerusalém durante a festa da Páscoa, protegido pela fortaleza chamada Antônia, grande contingente militar. E é interessante, irmãos, que Roma tinha determinado que durante as festas dos judeus, que tinham 3 festas principais, não era para ninguém, para eles permitirem nenhum motim na cidade, porque era uma cidade que atraía muita gente de longe, era uma cidade turística,
E César, o imperador, tinha determinado: se tiver algum motim, vocês vão ser responsabilizados. E Pilatos estava com medo de algum dos judeus arrumarem alguma confusão no dia da Páscoa. Ele preferiu resistir a Jesus do que rejeitar César. Amados, Deus está trazendo para a nossa igreja algo tão maravilhoso, que é o discipulado. Não resista. Se você fala: pastor, mas pastor, eu não confio. A gente muda ele, mas submete a sua vida. Que adianta você resistir um discipulado, um tratar de Deus na sua vida, e não rejeitar o pecado? Volta e meia você cai porque não tem forças. Volta e meia está lá você desanimado, angustiado porque não tem força, não caminha com ninguém. É uma presa fácil, uma ovelha que anda sozinha, é uma presa fácil para o lobo. Não faça isto. Pode ser que o resultado do discipulado não seja aquele que você imaginou, mas Deus vai te abençoar por você submeter a sua vida. Muitos preferem resistir ao que Deus está trazendo para a igreja, por causa do orgulho, por causa da vaidade. Tem gente que fala: na minha vida mando eu, não quero ninguém se preocupando comigo. Isso não vai te levar a nada, meu querido. O coração de Jesus é diferente. Jesus foi servo, ele submeteu, ao ponto de lavar os pés dos discípulos, algo que só o escravo podia fazer. Jesus nos ensinou. A obra de Deus é advertir os homens do pecado. Ao sentenciar Jesus, Pilatos estava assinando a sua própria sentença. Isso foi muito triste. Versículo 26 diz assim: Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Nem a mensagem da esposa adiantou. Ele mandou bater em Jesus 40 açoites, menos um, 39 chibatadas, e depois mandou crucificá-lo, por causa da multidão. Muita gente não se submete, não se humilha diante do Senhor, diante de uma liderança que Deus levantou, por causa do orgulho, da vaidade, por causa do que os outros vão falar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Quem não se entrega a Jesus nesta vida, vai ter que olhar para Ele no dia do juízo. Eu quero finalizar com esse versículo. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser de Deus, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele, Jesus, se assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele está assentado na majestade nas alturas. Pessoal do louvor, eu quero agora adorar o nome do Senhor Jesus com a igreja. Não precisa ficar em pé não.
O seu coração tem que estar prostrado. Seu coração. Até que ponto você está envolvido com Jesus? Até que ponto essa mensagem que o Senhor trouxe para a nossa vida vai mudar o teu coração? Até que ponto, a partir de hoje, você vai tomar uma nova direção? Queria que os irmãos ficassem, que é o momento da gente adorar Jesus. Depois você toma água. Se você puder ficar, amém. Se não puder, pode levantar, mas quem estiver aqui disposto a adorar o Senhor agora, vamos adorar. Sentados mesmo. Assentados. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é difícil. Obrigado, Senhor. E o maior milagre já operou em mim. Obrigado, Jesus. E o maior milagre quer operar em ti. Quem é esse? Quem é este que fecha Continua. a boca dos leões? Vai, irmão. Vai mais. Faz seus servos caminhar. Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este
difícil e o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por ter nos enviado Jesus. Obrigado, meu Senhor, por ter morrido na cruz em nosso lugar. Obrigado por salvar as nossas almas do inferno, da condenação e da morte eterna. Obrigado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, meu Deus, pois o Senhor está conosco todos os dias, todas as horas, todos os segundos. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos enviou o Consolador, aquele que estará conosco para sempre, o Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem se revelado a nós. O Senhor tem nos ensinado a amar o Senhor acima de todas as coisas. O Senhor tem nos levado pelo Teu caminho, Pai. O Senhor tem nos mostrado a Tua grandeza, o Teu amor, o Teu caráter, a Tua fidelidade, a Tua graça. O Senhor tem nos mostrado o caminho da salvação. Pai, obrigado. Te agradeço por esta igreja, Pai. Te agradeço por este povo. Eu sei que esse povo te ama, Pai. Eu sei que esta igreja te ama, Senhor. Realiza maravilhas na vida da Tua igreja, Pai. Deste povo, Pai, que o Senhor ama. Que o Senhor dê uma semana de vitória abençoada. Realiza milagres, Pai. Tira toda angústia do coração do Teu filho, da Tua filha. Acalma o coração da Tua serva, do Teu servo, por causa dos entes queridos que ainda não foram salvos. A Tua salvação chegará a esta casa, a esta vida. Acalma Teu filho, Pai, que está passando por tribulações. A Tua vitória está chegando à vida do Teu servo. E eu creio, meu Deus, que o Teu filho em breve agradecerá ao Senhor, louvará o Teu santo nome, ó Pai, pela vitória que o Senhor está trazendo. Obrigado, meu Deus, pela cura dessa enfermidade. Eu sei que o Senhor já está pondo a mão e curando aquilo que para os médicos é impossível curar, para o Senhor tudo é possível. Meu Deus, obrigado pelo Teu povo, que esta Tua palavra fique dentro do nosso coração. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É para Jesus as palmas, para Jesus.